juros menores que o da poupança durante um certo período da nossa história. Mas tirando isso, foque em quitar as dívidas. Se você não tem, ótimo, já podemos partir para a dica número 3, que é poupar muito mais do que as pessoas acham razoável. Porque geralmente, né, as pessoas aqui no Brasil não poupam. O índice de poupança do nosso país é muito baixo comparando com outros países. E há vários motivos para isso. A nossa moeda não é uma moeda forte, isso desestimula a poupança. Para que eu vou abrir mão do meu consumo presente pensando em ter um poder de compra maior no futuro, se a moeda não para de perder valor? Aqui eu tô dando até uma definição mais elegante, as pessoas não pensam muito nisso, elas só estão consumindo. E a renda do brasileiro também é baixa, em comparação com outros países. E você pode até pensar, poxa, mas como que a renda é baixa, né? O salário muitas vezes parece muito para quem paga e pouco para quem recebe. A gente tem impostos sobre consumo muito altos, que oneram principalmente os mais pobres. Dando um exemplo aqui básico, vamos supor que você, empreendedor, queira contratar alguém para a sua empresa. E você quer pagar um salário mínimo. Vamos arredondar aqui para R$1.000, tá um pouco mais alto do que isso hoje para essa pessoa. Você quer que ela receba somente esse mínimo. Só que para pagar 1.000, você tem que ter 2.000 separado, porque afinal de contas você tem que fazer uma provisão para férias, 13º, FGTS, INSS, uma provisão para possível processo trabalhista, então vai sair mais ou menos o dobro, também simplificando essa conta. Ou seja, para pagar 1.000, você tem que ter 2.000 separado por mês. Só que para essa pessoa receber 2.000, ela tem que produzir pelo menos aquilo que ela vai receber, você concorda? Na verdade não, tem que produzir mais, porque dependendo da sua empresa, se for uma empresa do Simples, por exemplo, você vai ser tributado não com base no seu lucro, mas sim com base no seu faturamento. Ou seja, você fatura, menos os custos, você teria o lucro. Se for positivo, né? Se os custos forem mais altos do que o faturamento, você tem prejuízo. Então o pessoal pensa, vai pagar imposto sobre o lucro. Não, é sobre o faturamento. Então, vamos supor que você seja tributado em 20%. Para pagar 2.000 para essa pessoa, para ficar no 0 a 0, ela tem que produzir 2.500, 20% disso iria de imposto para o governo, sobra os 2.000 e aí ela ganha os 2.000 tendo produzido o mínimo para que ela possa ser recompensada por aquilo. Se ela não conseguir produzir isso, com o tempo você vai acabar demitindo essa pessoa. E repare que nesse jogo o empreendedor está no 0 a 0. É simplesmente pensando em uma pessoa que tem que produzir para manter o seu próprio emprego. E aí ela produz 2.500, ela é contratada por 2.000, mas ela só recebe 1.000 mês a mês. E quando ela vai consumir, você pega lá na carne, mais de 30% é imposto. Você pega a cerveja, mais de 40% é imposto. Você pega a conta de luz, um monte de imposto, né? Varia de estado para estado. Pega a gasolina. Gasolina também passa de 60%, dependendo do local onde você está abastecendo o seu veículo. Lembrando que energia e gasolina são insumo para tudo que se produz no país. Então, no final das contas, vamos considerar que essa pessoa está gastando do que ela consome uns 40% em impostos sobre consumo que estão escondidos. Ela não vê que tem imposto. Simplesmente está pagando e já está embutido no preço. Então, tirando 40% dos 1.000, ela está consumindo, de fato, R$600. E isso que eu estou pegando uma remuneração que não sofre cobrança de imposto de renda. Porque lembre-se que no Brasil, se você ganha um pouquinho menos de 2 salários mínimos, você já está pagando 7,5% de imposto de renda. Então, por isso, né, que ganhando pouco, muito imposto sobre consumo, o brasileiro ele vai poupar muito pouco. Muitas vezes, nada, inclusive vai ter dívidas, né? Voltamos ali para a dica número 2. Então, nesse caso, você tem que conseguir sair dessa roda, o que nem sempre é simples. É muito mais simples para quem ganha mais dinheiro comparado com quem ganha menos. Mas conseguindo sair, foque em poupar dinheiro. Quanto? Qualquer coisa é bom, né? No mínimo, ali eu diria que uns 10%. Mas, se possível, para seguir a dica à risca, sei lá, 20%, 30%. Eu disse aqui, né? Poupe mais do que as pessoas acham razoável. Qual é a medida para isso? É subjetivo, é chegar para o seu círculo social e perguntar, você poupa quanto? E você? Aí você fala o seu, eu poupo 30%. O pessoal tem que se surpreender, falar assim, nossa, você poupa 30%? Então esse, na minha opinião, tem que ser o seu raciocínio. Eu, por exemplo, assim que eu me formei, né, foi em 2010, eu comecei a poupar 30% daquilo que eu ganhava como remuneração. Com base no seguinte raciocínio, repare que para mim foi muito mais simples, né? Em dezembro eu tava ganhando mais ou menos uns R$1.000, como cadete na Academia Militar das Agulhas Negras. De repente, em janeiro, eu tava ganhando 4.500 e praticamente nada na minha vida tinha mudado muito. Então, se antes eu ganhava R$1.000, será que eu não conseguiria um mês depois viver com R$3.000 poupando 1.500? Conseguiria. Então repare que é mais simples, né? Se você já tem família, tá casado, tem filhos, vai ser bem mais complicado. Mas faça essa transformação, nem que seja aos poucos. Até porque se você não poupar, como é que você vai fazer para investir o dinheiro de maneira a conseguir conquistar a sua meta de chegar no 1 milhão, por exemplo, em 10 anos? Então a poupança é necessária. Até porque depois de poupar, e se você tivesse dívidas, usar essa poupança para quitar, né, com mais foco essas dívidas, começa a 4ª dica, que é investir o seu dinheiro de maneira recorrente, corriqueira, mesmo que o ambiente seja nada corriqueiro, que geralmente é o ambiente mundial. A gente pensa que, nossa, 2021 é um ano doido, né? Muita coisa acontecendo. Mas repare que 2020 também, e 2019 também, e 2018 também, né? Ano de eleição, por exemplo, onde muita gente fala, era óbvio que o Bolsonaro ia ganhar a eleição. Vamos lembrar que o cara tomou uma facada
Onde é que é a obviedade nisso? Aí você volta em 2017, mesma coisa. Não tem obviedade, não tem ano fácil. Todo ano é um ano onde coisas novas estão acontecendo e que poderiam ser motivo suficiente para você pensar, eu não vou investir, porque não tá na hora ainda. Mas a verdade é que não tem hora certa para você começar a investir. Você tem que investir recorrentemente, se possível de maneira mensal, mesmo que o ambiente não pareça propício a isso. E repare que investir recorrentemente não significa investir sempre na mesma coisa. Eu sou um grande adepto da diversificação de portfólio. E para mim, diversificação é investir não só em diferentes ativos, mas também em diferentes moedas e em diferentes países, para que você não esteja submetido a uma única jurisdição, a um único risco político. Ainda mais se esse único risco for aqui no Brasil. Estudando a história do Brasil, nós somos um país que ao longo do tempo destrói valor. É isso que acontece aqui. Basta ver a trajetória das nossas moedas. O real é a nossa 10ª tentativa de moeda e aqui no começo do vídeo eu mostrei o efeito da inflação ao longo dos últimos 26, quase 27 anos. E não foi nada legal. Se voltar antes do plano real, é pior ainda. E para essa parte dos investimentos, além do que eu já falei aqui de diversificação, que talvez seja até um negócio óbvio hoje em dia, são raras as pessoas que elas não falam que você deve diversificar o seu capital, tem umas outras subdicas dentro dessa dica principal. A primeira delas é que no começo, principalmente no começo, mas não que perca tanta importância assim ao longo do caminho, mas é que no começo o aporte é muito mais importante do que a rentabilidade que você consegue na sua carteira. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você seja um baita de um investidor ali, nível Warren Buffett, 20% ao ano de retorno. Se você tiver pouco dinheiro aplicado no mercado financeiro, você tem 20% de retorno, que é um baita retorno, na média aí ao longo dos anos, sobre um patrimônio pequeno. Isso não faz tanta diferença assim. Isso faz muito mais diferença quando seu patrimônio já é grande. Agora, no começo, costuma ser muito mais interessante, ao invés de ter muito tempo gasto no mercado financeiro, focar em ganhar mais dinheiro, né? Que é a nossa próxima dica, inclusive, dando um spoiler, porque assim você consegue investir mais dinheiro e nesse começo, onde o seu dinheiro investido é menor, o que vale mais é esse aporte em comparação com a rentabilidade. Então, foque no começo, principalmente, em adquirir esse hábito de investir e ir construindo uma carteira, mas não se preocupe tanto com rentabilidade, com os melhores pontos de entrada em cada ativo, porque é muito mais importante investir do que não investir. Se tiver uma melhor rentabilidade, melhor, mas o mais importante é o dinheiro nessa primeira hora. E um outro ponto é que no começo é muito desanimador, porque você pensa, nossa, tô começando, para chegar do 0 até os 100 mil vai demorar um tempão. E vai, porque o começo é sempre mais difícil. De 0 até 100 mil demora mais do que dos 100 mil até os 200, que também demora mais do que dos 200 até os 300, que por sua vez costumam demorar mais do que os 300 até os 400 e assim vai. Por um simples motivo, vamos supor que a taxa de juros se mantenha constante durante esse período. Dando exemplo aí, 5%, apenas para ficar algo mais didático. Se no começo você tem 10 mil reais, 5% sobre 10 mil reais são 500 reais. Não é tanta coisa assim. Não vai mudar a sua vida esses 500 reais. Agora repare que quando você tem 100 mil, os 5% já passa a ser 5 mil reais. Às vezes é o seu salário de um mês. Muito mais do que isso, dependendo do seu estágio da vida. Aí depois, quando tem 200, os mesmos 5%, não mudou nada na taxa de juros, já são responsáveis por um retorno de 10 mil reais. Então veja que quanto mais dinheiro, mais fácil fica colocar essa força dos juros compostos para trabalhar a seu favor, né? Isso também mostra como essa força trabalhando contra é horrível, que é o caso, novamente, das dívidas. Mas o foco aqui é mostrar que, de fato, vai ser desanimador no começo, principalmente se os juros estiverem mais baixos, se o mercado já estiver muito esticado, não tiver muito prêmio nas classes de ativos, mas com o tempo e valores maiores, o seu patrimônio vai começar a crescer de forma mais rápida. Inclusive, para que você possa preservar o seu patrimônio, de maneira que ele fique maior com o passar do tempo, eu também, como uma subdica aqui, te aconselho a seguir um ensinamento de um dos meus autores preferidos, o Nassim Taleb, de usar a estratégia Barbell. O que ele chama de estratégia Barbell? Ele fala que você tem que ter uma grande parte do seu patrimônio em coisas muito seguras, dando um exemplo, títulos públicos americanos de curto prazo, né? Seria aquilo que no mundo talvez fosse o mais seguro em termos de garantia de pagamento. Tudo bem que os Estados Unidos estão fazendo um monte de besteira ali com a sua moeda, mas ainda é a economia mais forte do mundo que detém aquela moeda que é usada como a reserva mundial e o meio de troca global. E na outra ponta, você teria um menor percentual do seu patrimônio em coisas muito arriscadas, porém com uma grande expectativa de lucro e altamente convexas, né? O que ele quer dizer com esse termo convexa? Algo que, quando der certo, dê mais dinheiro do que você perderia se desse errado. Um exemplo é um dos assuntos que eu falo bastante aqui no canal, sobretudo ao longo dos últimos meses, que é o Bitcoin, né? Ou outras criptomoedas, mas o Bitcoin é aquela mais relevante, a que eu acho mais interessante. Se você investe um certo valor em Bitcoin
e simplesmente o Bitcoin deixa de existir, o que pode acontecer de pior com esse valor que você investiu? Ele é zero. O máximo que você perde é 100% daquilo que você investiu. Mesma coisa acontece para uma ação. Mas, em compensação, e se der certo e realmente mais pessoas passarem a adotar o Bitcoin, mais empresas começarem a reservar parte do caixa para alocar em Bitcoin, talvez até bancos centrais começando a comprar Bitcoin também. O que acontece é que o Bitcoin pode subir 100%, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000%, como chegou a subir nos últimos 12 meses, e muito mais do que isso ao longo do tempo. E a mesma coisa pode acontecer com empresas. Então, esse tipo de investimento é interessante, né? Porque deu errado e várias coisas deram errado ao longo dessa trajetória, você perde só o que você investiu. E dando certo, basta que você tenha um único grande sucesso em algumas escolhas assim, para compensar vários fracassos, e dessa maneira você consegue, ao mesmo tempo, proteger uma boa parte do patrimônio e também aumentá-lo com o passar dos anos. E a quinta dica, já pegando o embalo dessa quarta, eu dei inclusive um spoiler,